Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela venha falar conosco. A Tua palavra, ela é Espírito e ela é vida. Meu Deus, que o Teu Espírito possa transmitir, Deus, vida para a Tua igreja, porque a Tua palavra, ela gera vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, renova-nos, ó Deus, diante da Tua presença, através da Tua palavra, e fala conosco, em nome de Jesus. Maravilha Ele nessa noite. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Peço que a igreja coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia, louvado seja Deus. Aonde Jesus conta 3 parábolas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós iremos falar um pouco sobre cada uma delas. E o tema para essa palavra é 3 tipos de ovelhas e 3 ferramentas. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Lucas capítulo 15. Nós iremos estar lendo um pouquinho de cada uma dessas parábolas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 15. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículos, aleluia, louvado seja Deus, 6. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Louvado seja Deus. Versículo 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a cadeia e varre a casa, aleluia, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O versículo, louvado seja Deus, 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na sua mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a, aleluia, alegrar-se. Até a igreja sente, louvando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Como eu disse, igreja, que Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A Bíblia diz que chegava-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Porém, os fariseus e os escribas murmuravam contra Jesus, dizendo que Jesus recebia pecadores. Louvado seja Deus, e comia com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqueles homens fariseus e os escribas,
E a segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E diz que uma mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, aleluia, acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, aleluia, para se alegrar com ela. A terceira parábola é a parábola do filho pródigo, a qual a Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos, e o
coisas são possíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Basta que você creia, que você persevere e entenda que o mesmo Jesus que foi ao meu e ao teu encontro, que nos resgatou do lamaçal, Ele ainda é o mesmo Jesus. Ele ainda está no controle da situação. Ele está no controle do nosso barco. Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle da nossa parentela. Ele ainda resgata. Ele ainda salva. Ele ainda transforma. Ele ainda, aleluia, resgata do lamaçal, das garras de Satanás, e faz de um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz, igreja, que quando aquele homem, aleluia, ele vai de encontro à ovelha perdida, ele se alegra. Assim há no céu uma grande festa quando um pecador perdido, aleluia, é encontrado, quando o pecador se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz grande festa no céu. O amor de Deus por mim e por você é um amor incondicional. É um amor tão grande que mesmo em você, muitas das vezes, estando no lamaçal, no pecado, Ele vai ao nosso encontro. Ele nos dá um banho de misericórdia. Ele nos perdoa. Ele nos traz, aleluia, para a luz. Ele nos traz para o lugar onde há pão, onde há água, onde há sustento, onde há livramento, onde há proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Não irei me aprofundar muito de cada parábola por causa do tempo. Na segunda parábola, igreja, como eu disse, aleluia, da dracma perdida. A dracma, igreja, era moedas, aleluia, 10 moedas que as mulheres palestinas ganhavam. E estas moedas era equivalente a um anel de casamento. Ou seja, aleluia, nem do valor em si, tinha um valor sentimental. Então era extremamente angustiante quando a mulher perdia uma dracma. Então por isso que ela então acendia a cadeia, aleluia, varria a casa e procurava até achar. E quando achava, aleluia, havia grande alegria. Louvado seja Deus, porque é muito mais que um valor em si, como eu já disse, tinha um valor sentimental. Está entendendo? Aqui representa o segundo tipo, aleluia, de ovelha. É aquela ovelha a qual está dentro da casa do Pai, mas se encontra perdida. Observa que a dracma, ela é perdida dentro de casa. Louvado seja Deus. Mas a mulher acende a cadeia, ela vai a casa até encontrar. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, assim como na parábola, louvado seja Deus, é a dracma perdida dentro da casa do Pai. Mas da mesma forma que o Pai vai de encontro à ovelha que está desgarrada lá fora, Ele também vem dentro da casa procurar aqueles que estão perdidos. Porque muitas das vezes tem crente dentro da igreja que tem 10, 20, 30 anos de crente, aleluia, mas entra e sai pior do que geladeira. Reclama do louvor, reclama da palavra, reclama de aumento do som, reclama de tudo que é feito na igreja. Entra e sai da mesma forma, não sente nada, não dá glória, não dá um aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem ovelha que não tem mais vontade de estar na casa do Pai, não tem mais alegria de estar na casa do Pai. Louvado seja Deus, não tem mais compromisso, vai de vez em quando, vai dando da vontade. Louvado seja Deus, aleluia. Esse é o tipo de ovelha que está perdida dentro da casa do Pai, mas Deus está à procura das ovelhas perdidas dentro de sua casa também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus constantemente Ele traz uma palavra de alerta, Ele traz uma palavra de despertamento, Ele traz uma palavra de reflexão. Jesus constantemente está falando de várias maneiras. Ele fala através da palavra,
Louvado seja Deus. Aí muitas das vezes as pessoas se perguntam, ela fica questionando por que a igreja está vazia. Por que as igrejas estão vazias? Só tem 2 pessoas, só tem 5 pessoas. Ai, contada de dedo. Louvado seja Deus. É por causa que é muitas dracmas se perdendo dentro da casa do Pai. Assim como os fariseus, os escribas, eles não achavam que precisava de arrependimento. Eles não achavam que eles estavam perdidos. Assim há muitos que caem no comodismo de tal maneira que não se dá conta que está dentro da casa do Pai, mas está perdido. Não se dá conta e não tem vontade de orar mais, não tem vontade de ler mais a Bíblia, não tem vontade de subir mais no monte, não tem vontade de jejuar mais, não tem vontade de dar glória, não tem vontade de dar aleluia, não tem vontade de louvar, não tem vontade de estar na casa do Pai. Quantas pessoas preferem estar em uma festa de casamento, numa festa de aniversário, até mesmo na porta do vizinho batendo papo, do que estar na casa de Deus? Quantas pessoas preferem estar passeando na praça, estar dando um rolê, como se diz por aí, do que estar na casa do Pai? Aleluia! Para muitos hoje em dia parece uma obrigação estar na casa do Pai. Nós precisamos, igreja, voltar ao primeiro amor, precisamos voltar às primeiras obras, precisamos nos reconciliar com Cristo, precisamos reatar a aliança com o Senhor, precisamos voltar a sentir a alegria de estar na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, igreja, isso acontece com qualquer pessoa. Muitas das vezes eu estou dentro da igreja, independente da placa, seja aqui ou em qualquer outro lugar. E tem momentos, aleluia, que eu chego assim, não consigo sentir nada. Mas eu falo, Deus, eu não aceito. Eu não aceito estar na tua casa e não sentir nada. Eu não vim para tua casa mostrar presença. Eu não vim para tua casa enfeitar banco de igreja. Deus, eu não aceito entrar e sair da mesma forma que eu entrei. Deus, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua graça. Aí sabe o que eu faço, igreja? Mesmo sem sentir nada, mesmo sem vontade, eu abro a boca, começo a dar glória misturada com a aleluia para Jesus. Eu começo a me ligar ao trono da graça. E quando eu menos espero, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou ouvindo Deus falar comigo. Ei, para que você saia do comodismo, para que você saia do anonimato, para que você, ao ser resgatado dentro da casa do Pai, para que você volte a sentir a alegria, a presença do Espírito Santo, é necessário ter um esforço. Aleluia. Não adianta apenas ouvirmos os louvores e cruzar os braços. Não adianta a gente ouvir a palavra e cruzar os braços. É necessário nos esforçarmos. Observe aqui que na parábola da dracma há um esforço para encontrar a dracma. A mulher, ela acende a candeia, ela vai à casa, ela vai à procura até encontrar. Está entendendo que Deus está falando comigo, contigo? Esforça-te, tem tipo ânimo. Nós sabemos que os dias são maus, que a cada dia as lutas, a dificuldade tem aumentado. Aleluia. Nós não podemos deixar que essas coisas nos impeçam de sentir a alegria de estar na casa do Pai. Nós não podemos permitir que a dificuldade nos impeça de sentir a presença de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Vamos nos esforçar, abrir a nossa boca e dar glória misturado com a aleluia, se ligar ao trono da graça e sentir o renovo, a presença de Deus em nossas vidas, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Precisamos voltar às primeiras obras. Louvado seja Deus. Precisamos sair do comodismo. Precisamos, igreja, não aceitar estar na casa de Deus de qualquer jeito. Nós não saímos dos nossos lares por falta do que fazer. Nós não saímos dos nossos lares para enfeitar
persistente. Aleluia, louvado seja Deus sobre a oração. Aleluia, você disse que a passagem caiu aonde? Aleluia, louvado seja Deus, a viúva persistente. Ela insistiu e deixou a moeda para ela insistir, para ela perseverar em oração. É isso que nós temos que fazer, igreja. Nos esforçar. Abraço, ai, abraço. Precisamos nos esforçar e
Chão.